ficar melhor para visualizar. Certo. Estão enxergando aí, né? Bom, então, pessoal, a Agro 365, ela é um software... Estamos ok aqui. Espera aí, deixa eu tirar. Pronto. Eu estava de fone, agora eles estão te ouvindo. Bom, então, pessoal, a Agro 365 ele é um software de gestão que foi desenvolvido para que a gente possa gerenciar todas as atividades de uma fazenda em um único sistema. Então, a gente consegue integrar o financeiro da fazenda com o fiscal e com a produção. Como que a gente faz isso? A Agro 365 está dividida em vários módulos aqui, nesses módulos laterais, né? E o primeiro passo que a gente faz é cadastrar a fazenda aqui no sistema. Via satélite, a gente importa o KML. Se vocês tiverem o mapa da fazenda, a gente importa. E aí joga o KML e depois insere as divisões dos pastos na fazenda. A fazenda de vocês é só pecuária, né? Pecuária. Ou tem Pecuária. só pecuária, né? Fazer gestão Tem em uma pecuária. área de agricultura, mas é um arrendamento. Essa aí praticamente não vai nos Aí interessar fica para fora. controle. Tá. Então, aí a gente insere as áreas da fazenda no mapa aqui, né? O perímetro da fazenda. E a partir do momento que a gente insere essas áreas de pasto, a gente começa a controlar tudo que acontece dentro de cada área dessa. Desde o sal que foi servido no coxo, para a gente poder medir consumo depois dos animais, né? Nascimento de animais, pesagem dos animais, a gente tem todo esse controle da produção. Mas o mais importante que isso é a gente conseguir interligar o financeiro para, no caso, por exemplo, vocês que moram em outra região e têm a fazenda aqui no Tocantins, para vocês controlar esse dia a dia da fazenda de tudo que acontece. Então, o nosso sistema ele é interligado com a Cefaz, né? E tudo que é nota fiscal que for comprada no CPF ou no CNPJ, se a fazenda for CNPJ, que for comprado, o sistema já busca automático da Cefaz e já dá entrada no financeiro. Então, isso facilita muito também o controle e a gestão do financeiro. Vou mostrar para vocês aqui um painel de controle. O que vocês têm no painel de controle da fazenda? A hora que vocês abrirem o software aí, vocês vão ter aqui o mapa da fazenda, né, de todas as áreas. Aqui vocês vão ter uma previsão de receitas e despesas, né, o que tem para receber nos próximos 30 dias, né, e o saldo do caixa. Aqui vocês têm uma análise do custo de produção da fazenda, tá, que vai trazer aqui as informações. Só um pouquinho aqui. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu ver aqui, parece que... Giane, fala para os meninos lá, parece que deu alguma coisa no gráfico que sumiu daqui, ó. Certo, vou avisar agora. Aqui vocês têm um resumo das informações de receita e despesa da fazenda, tudo que foi vendido em cada área de produção. Aqui vocês vão ter os gráficos de receita e despesa mensal, tá? E aqui a gente tem aqui o menu pecuária, né? Onde a gente faz o cadastro do rebanho, faz toda a movimentação do rebanho, né? Aqui é onde a gente faz a transferência de animais entre fazendas. Eu posso tirar animal de uma fazenda e enviar para outra. Aqui é onde eu faço a movimentação de venda de animais, de compra, de nascimentos, de mortes de animais, faço todo o controle do rebanho. Aqui é onde eu faço controle de pesagem, nutrição, apartação, sanitário, desmame de bezerro, localizador de animais. E a gente tem aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, vou puxar um relatório para vocês aqui, ó. Nós temos no financeiro, nós temos relatórios de fluxo de caixa mensal, onde eu consigo aqui, eu posso puxar por regime de caixa ou regime de competência. Eu escolho quais as contas bancárias que eu quero gerar esse relatório e escolho o período aqui. Vou pegar os últimos 12 meses aqui.
do ano de 2000 e... O Zé Dirceu, essas informações que o sistema puxa, ele puxa pela Cefaz. Então, exclusivamente, ou eu posso alimentar com outras informações manuais? Não, tu pode alimentar manual. Ó, aqui é um relatório de fluxo de caixa, ó. Ele te traz todas as receitas que tu teve no mês, né? Uhum. As vendas, né? Aí vai depender do que for. E aqui ele te traz as despesas do plano de contas, né? Durante Certo. o mês. E aí ele faz o saldo do caixa e vai acumulando dos últimos 12 meses. Esse aqui é um dos relatórios de fluxo de caixa. Como é que funciona o... Vou mostrar aqui numa fazenda aqui que a gente instala o certificado a um sistema e aí todo dia, depende do volume de notas, né? Eu venho aqui no estoque, ó, documentos fiscais recebidos. Eu venho aqui buscar DFE, certo? Eu seleciono o emissor e consulto as DFEs. Aí ele vai lá na Cefaz e busca as notas. Aí as notas vêm para cá automaticamente, ó, sem manifestação. Aí eu entro aqui no botão manifestar, ó, e aí eu dou ciência para a Cefaz de confirmação da nota e manifesto. A hora que eu manifesto a nota, ela muda o status de manifesto para confirmada. A hora que eu confirmei, a nota fiscal já fica aqui, ó. Ela já fica dentro do sistema, ela não sai mais daqui, certo? Ela fica aqui no... O XML dela também fica aqui. E eu posso daqui, ó, eu clico nesse botão lançar nota e ela já me lança a nota automática, ela já traz a nota toda preenchida, né? Eu já traz as condições de pagamento da nota, eu só escolho a categoria financeira que eu vou lançar. Essa nota, por exemplo, a gente já tem um plano de contas aqui, dentro do sistema que a gente fornece para o cliente, mas também vocês podem alterar o plano de contas conforme a necessidade de vocês. Aí eu venho, escolho o centro de custo e salvo. A hora que eu salvei a nota aqui, ela já vem automaticamente, ela vem para o financeiro aqui no contas a pagar, né? Aí, Daniel, eu tenho uma nota que foi recibo, eu tenho uma despesa que foi recibo, que foi um diarista que trabalhou lá para mim, que fez um trabalho. Eu venho direto no financeiro, né? E eu venho aqui em contas a pagar e vou fazer esse lançamento manual, sem nota fiscal. Entendeu? Certo. Se eu não tiver com um certificado A1 instalado no sistema, eu posso simplesmente vir aqui e importar o XML das notas que eu aqui no contas a pagar tu importa XML de notas de serviço da prefeitura de Gurupi, a gente consegue que importar XML de nota de serviço é um pouco complicado, que cada prefeitura usa um programa diferente, né? Mas como a gente é daqui do Tocantins, a gente conseguiu configurar o nosso sistema aqui para que a gente consiga importar as principais notas fiscais de serviço de prefeitura, né? Então, por exemplo, um cerqueiro fez um serviço para vocês lá, tirou a nota na prefeitura de serviço, né? Vocês podem. Deixa eu ver se tem alguma. Eu troquei de computador, não tem nenhuma nota. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui uma. Deixa eu importar uma nota aqui. Aí ele recebeu o XML da nota no e-mail, quando a prefeitura ele emite a nota lá, você recebe no e-mail da empresa, só baixar o XML, importar aqui e fazer aquele mesmo processo. Então, as notas de serviço, elas entram direto aqui no financeiro, contas a pagar. E as notas de compra de produtos, elas entram de insumos, elas entram sempre pelo estoque. Porque a hora que eu dou entrada aqui, a nota, ó, eu posso lançar ela direto pelo lado da Cefaz, ou eu posso ali, ó, clicar em novo, né? E adicionar a nota manual. Eu venho aqui documento fiscal de entrada, adicionar novo. Eu posso lançar um produto manual, ou eu posso importar o XML da nota fiscal também. Então, existe 3 maneiras de entrada de nota. Nota de produtos, ela pode entrar digitando manual, tu pode importar o XML, ou tu pode baixar direto da Cefaz e dar entrada. No caso de vocês que têm 2 fazendas, vocês podem ter quantas fazendas quiser aqui, ó. E na hora que vocês vão lançar a nota fiscal, que eu estava mostrando para vocês ali, ó, um exemplo. Vou filtrar aqui. O momento que essa nota que ela dá, eu manifesto ela, eu dou baixa,
aqui ela me informa em que fazenda, porque assim, o produtor rural ele é no CPF, certo? E ele tem uma Correto. inscrição estadual de uma fazenda e tem inscrição da outra fazenda. Quando ele Certo. puxar as notas da Cefaz, vai vir as notas das duas fazendas aqui, junto. Aí Porque a posso só a que me interessa. Isso, porque a Cefaz puxa tudo que vier no CPF dele, que foi comprado no CPF, né? Não é pela inscrição da fazenda. Eu Só já que ia te na hora que... pode perguntar. Eu já ia te perguntar se era pela inscrição ou pelo CPF. É pelo CPF que a Cefaz deixa a gente buscar, né? Só que na hora que tu for lançar, tu identificou que essa nota aqui é da Banagro. Aí na hora que tu vai lançar aqui, ó, que tu for lançar a nota, ela vai lançar a nota na fazenda que tu tá logada. Se eu mudar tu tem as duas fazendas, se eu mudar de fazenda aqui, ela vai lançar na fazenda que eu tô logado. E aí ela registra aqui, ó, em qual fazenda que eu lancei aquela nota. Então aqui as notas descem todas num lugar só e tu escolhe em qual fazenda que tu vai lançar na hora, entendeu? Ok. Certo. Tá? A gente tem também aqui uma coisa. Então, aqui vocês pode perguntar. Então, o Mourão está perguntando por que duas fazendas. É que lá na Carioca, na verdade, é uma fazenda só com várias matrículas, tá? Mas é uma fazenda só. Você está falando em duas, mas é porque ele, no caso, o Genor tem uma outra fazenda, mas é aqui em Minas, não tem nada a ver com essa daí. Essa Carioca é do Agenor e do Mourão juntos. Tá. E lá aparece Fazenda Carioca, Fazenda Santo Antônio, Fazenda Santa Maria, mas é porque são matrículas diferentes. Mas aí não tem problema, mas cada uma vai ter uma inscrição, né? E, na verdade, a gente faz tudo numa inscrição só. Uma inscrição do Agenor, uma inscrição do Mourão. Duas inscrições só, como Fazenda Carioca. Entendi. Não tem problema, pode ser feito assim. Aí, com relação a uma fazenda aqui no Tocantins, a outra em Minas, se quisesse gerenciar a outra de Minas, também conseguia gerenciar aqui dentro, separado, entendeu? Tá, joia, beleza. Tudo numa coisa só. O plano de contas é aquele básico que a gente faz, né? Primeiro Hã? lá, o plano de contas, ele não vem pré-pronto, a gente tem que fazer um cadastro. Não, ele vem pronto. Ele vem pronto e tu pode alterar. Vou te mostrar aqui, ó, o nosso plano de contas, ele vem pronto aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui no caso de uma fazenda de pecuária aqui. Pega a pecuária, só para eu ter uma ideia como que ele vem separadinho. Vou pegar aqui. Ó, aqui em cadastro financeiro, categorias financeiras. Eu vou colocar ele... Aí assim, ó, a gente tem no nível 3, a gente trava ele no nível 3. O nível 4, tu pode excluir conta, né? Pode mudar o nome da conta e tu pode adicionar novas contas se tu quiser, tá? A gente trava no nível 3 para a gente poder comparar dados depois, tá? Se a gente deixar mudar aqui no nível 3, mas aqui do nível 4, tu consegue apagar, excluir conta, fazer o que quiser. Deixa eu só botar ele aqui em PDF, fica mais fácil tu visualizar. E esse gado, como que ele é acompanhado, que você fala do consumo, do sal, de tudo? É por chip, é por brinco, como que é? Vou te mostrar agora, daqui a pouquinho, lá na parte da pecuária. Deixa eu só terminar essa Não, parte do financeiro. Outra coisa, a gente tem um escritório aí no Gurupi que faz toda a parte contábil para nós. A gente não tem o livro Caixa Digital ainda, então eu recebo as notas aqui no e-mail, encaminho, ela lança lá, e aí no final de cada mês ela me manda só para dar uma conferida, né, ajustar o que tá errado. Eu não sei se o livro Caixa ele já é exigido meio que online, eu acho que ainda não, né? O livro caixa, ele é para fazendas que faturam acima de 4,8 milhões por ano, né? Uhum. Aqui o nosso sistema aqui, ele entrega o livro caixa pronto para transmissão. Ótimo, ótimo. Olha só, então o plano de contas é esse aqui, ó. As receitas da pecuária, venda de matriz, venda de bezerro, né? Cada vez que tu vai fazer uma venda, tu vai alocar o que é tipo de animal, depois a gente vai conseguir saber quanto que representou a venda de cada categoria animal dentro da fazenda, né? Aqui eu tenho as receitas de... Porque aqui é um plano de contas completo, né? A gente estabelece isso como padrão para facilitar a vida do produtor rural, né?
Mas Certo. aí ele edita, né? Aqui o que está em preto aqui, ó, ele pode mudar, excluir, fazer o que quiser, né? Tá bom. Tá? Aí que são receitas de subprodutos da pecuária, outras receitas da atividade, ó, por exemplo, tem uma parceria lá, um arrendamento agrícola. Ele vai entrar aqui, né, separando a receita da pecuária, é uma parceria agrícola. Então ele pode ser prestação de serviço, às vezes tem trator na fazenda e tem produtor que presta serviço para terceiro, ele entra como receita de outras receitas da atividade, né? Aqui é onde ele dá entrada nas receitas de empréstimos, né, para dar entrada no dinheiro no caixa, e aí o sistema ele lança o empréstimo, aí o sistema já cria a obrigação nas parcelas que tem e bota o dinheiro no caixa para ficar disponível para pagamento das contas, né? Ok. Aí tu pode ser custeio, investimento, pode ser, por exemplo, aporte de capital. Às vezes tem produtor rural que pega dinheiro de um outro negócio e aí ele vai aplicar na fazenda e aí ele vai criar uma obrigação para a fazenda devolver esse dinheiro para ele, em parcelas. Aí tu pode criar isso aqui também, aqui dentro, certo? Ok. Aqui receitas de rendimentos financeiros, ajustes tributários, né? Receitas de venda de imobilizado, e aqui começam as despesas, ó, despesas administrativas, né? Aí vem energia, papapá, manutenção de máquinas, benfeitorias, manutenções de implementos, veículos, combustíveis e lubrificantes, arrendamento de áreas, por exemplo, se arrenda alguma área para produção, né? Serviço de terceiros, contabilidade, jurídico, né? Assistência técnica, despesas de comercialização, impostos, mão de obra, né, salários, funcionários, prolabore, retirada dos sócios. Aí aqui já entra mais na parte de insumos, né? Que aí vem as análises agrícolas realizadas, corretivo de solo, fertilizante, sementes, defensivos agrícolas. Aí entra na parte de nutrição animal, sal mineral, proteinado, né? Então tu consegue separar tudo bem separadinho para depois saber quanto cada item desse representou no teu custo de produção. Uhum. Sanidade animal, medicamentos, né? Vermífugos, reprodução animal, sêmen, nitrogênio, produção de volumosos, silagem, manutenção de canavial, né? Se tivesse manutenção de pastagens, identificação dos animais, brinco, marcadores, reposição de animais para recria, quando compra bezerro para engorda, né? Aqui, se ele quiser controlar, tem como a gente controlar também, por exemplo, ele está repondo um animal, trabalha com engorda da fazenda. E ele tem sempre lá 1.000 bois para engordar. E todo ano ele tem que repor os bezerros, né? Então o bezerro é um ativo semifixo dele, né? É um ativo permanente que ele precisa ter para ter o boi gordo. Então ele te lança no custo de produção, não a compra do bezerro. Porque se eu botar a compra do bezerro, aqui tem duas maneiras de fazer, a gente dá as duas opções aqui, entendeu? Se eu lanço compra de bezerro para recria, eu distorço o meu custo de produção todinho, porque 70% do meu custo vai ser compra de bezerro. Então, quando a gente torna o bezerro um ativo permanente, que eu preciso ter ele para engordar, para poder engordar o boi e vender, eu lanço no custo de produção somente o ágio da arroba, que é a diferença do preço da arroba do boi gordo para a arroba do bezerro. Estou vendendo um boi gordo de 220, estou comprando um bezerro de 260. Então, o que vai entrar no meu custo de produção é os R$ 40 do ágio da arroba do bezerro. Aí vem aqui despesas diversas, os juros, né, de custeio que entra no custo de produção, as contas de investimento, né, para poder separar o que é custeio e o que é investimento, né, da fazenda, porque isso aqui é uma confusão que acontece muito nas fazendas. É que na fazenda, por exemplo, o mesmo insumo que o produtor rural compra para custeio, ele pode ser para investimento também. Por exemplo, eu comprei 1.000 estacas para fazer cerca, né? Uhum. Essas 1.000 estacas, se eu usei 100 estacas para reformar uma cerca, ela é um custo de manutenção. Certo. Se eu usei 100 estacas para fazer uma cerca nova, ela é um investimento, né? Isso. E muitas das vezes o produtor rural lança isso tudo como despesa, e aí a fazenda nunca dá resultado, né? Então, assim, tem que ficar. Isso confunde muito, né? Às vezes a pessoa que está lançando a despesa lá, né? Então, aqui no sistema, tu consegue ratear isso.
Tá? O que que é custeio, o que que é investimento, quanto foi para custeio, quanto é investimento, para te realmente ter o teu custo de produção mais preciso, tá? Certo. Aqui tu tem as contas de investimento em construções, instalações, aquisição de máquinas, implementos, né? As amortizações de empréstimo, que é as amortizações, tu vai lançar no teu fluxo de caixa, ela vai aparecer que tu pagou o banco, mas ela não entra no teu custo de produção, tu está devolvendo um dinheiro que tu pegou emprestado. O que vai entrar no teu custo é os juros pagos, né? Pelo aquele dinheiro. Certo. Aqui, distribuição dos lucros e ajuste de áreas de movimentação bancária. Então, esse aqui é o nosso plano de contas padrão que a gente tem, né? Mas ele pode ser alterado a qualquer momento, tá? Ok. Aqui, o sistema, tu pode cadastrar as contas bancárias que vocês usam para fazer os pagamentos da fazenda e depois a gente consegue fazer a consolidação bancária. Tu vem aqui no financeiro, tu importa o arquivo AFX da conta bancária e aí as contas, o que está lançado no sistema, ele vai consolidar com o banco. E o que tiver lançado na conta, que não tiver no sistema, se tu quiser lançar, ele vai abrir um botão para te poder fazer esse lançamento e já dar entrada no financeiro e dar baixa, para ficar consolidado o banco. Certo. Vamos lá. A gente tem um módulo aqui, gestão de pessoas, que é para fazer folha de pagamento dos funcionários, tá? Aqui é onde a gente faz o inventário da fazenda. Quando a gente implanta o software, ele tem um processo de implantação. Só para explicar para vocês. Geralmente, a gente consegue implantar o software numa fazenda em 5 encontros de 1 hora online, tá? Com a pessoa que vai manusear o software. Por quê? A gente vai dar, cada encontro, a gente vai apresentar alguns módulos e vai dar algumas tarefas para a pessoa fazer. Então, o sistema ele tem uma lógica de cadastros, né? Então, primeiro eu tenho que fazer os cadastros. Quando eu tiver com tudo isso aqui preenchido, eu estou com o sistema pronto para trabalhar. O restante é só lançamento. Então, a gente ensina o usuário essa ordem, porque se ele começar, preenche um dado aqui, vai lá no financeiro, lá na frente vai faltar uma informação que ele vai ter que voltar para cadastrar aqui. Então, a gente faz esse processo de implantação nessa ordem lógica, porque o momento que ele acabou de cadastrar, o centro de custo que ele vai controlar, por exemplo, essa fazenda aqui tem o centro de custo pecuário, ele pode dividir a pecuária em cria, recria, engorda, confinamento e controlar as despesas separadas por centro de custo, né? Então ele cria o centro de custo, depois ele cadastra a fazenda, vai cadastrar a safra, né? Porque ele vai poder puxar relatórios por safra. Depois ele cadastra as pessoas envolvidas no negócio. Tudo que tu for fazer no sistema, o sistema vai perguntar quem é a pessoa responsável. Se nasceu um bezerro, o funcionário vai anotar aquele bezerro que nasceu, quem foi o responsável pela anotação, né? Se tu vai pagar alguma coisa, tu vai pagar para um fornecedor, se tu vai vender para um cliente, então tu tem que ter as pessoas cadastradas. Se a gente não tiver pessoas, a gente não consegue movimentar o software. E eu posso cadastrar até quantas pessoas para envolver, por exemplo, a pessoa que vai ficar responsável por colocar as informações de nascimento, de gado, de venda, mesmo que a gente não faça a emissão da nota por aqui, vai ser feita lá pelo escritório. Eu posso cadastrar um para isso, eu posso cadastrar um outro para informar os insumos. Pode. Posso me cadastrar para eu fazer a gestão de financeiro, contábil, essas coisas? Como isso. E eu funciona posso ter 2 pontos de acesso, por exemplo, ele acessa lá e eu acesso aqui. Pode acessar em qualquer lugar várias pessoas ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso? Aqui em pessoas, ó, a gente cria o perfil de usuário. O vaqueiro, deixa eu pegar uma outra. O vaqueiro, ele não precisa ver o financeiro da fazenda, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um perfil para esse vaqueiro, que a hora que ele abrir o software lá com o login dele, deixa eu pegar aqui, ó, vaqueiro. Vai ter acesso a só o que eu Ele só vai ter acesso ao que ele precisa ver, que é o quê? Aqui, ó, pecuária, ó, aqui nessas permissões tem todas as funcionalidades do software, tá? E aqui eu marco o que eu quero que a pessoa veja, né? O meu usuário, né? Então, o dono da fazenda, o que o vaqueiro faz? O vaqueiro só vai fazer registrar nascimento, morte, perda de animal, vai cadastrar pesagem de animal, vai botar sal no coxo, vai aplicar vacina, vai desmamar gado, entendeu?
Aí eu marquei aqui, a hora que ele acessa lá com o login dele, ele não vai aparecer nada desses menus para ele aqui, vai aparecer só o que a gente marcou para ele acessar. E aí, isso tu pode fazer tanto para a pessoa do financeiro, né? Oi. Oi? Perguntou alguma coisa? Eu não. Não. Mas... Tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, tá. Então, assim, ó, tu cria vários perfis, ó. É do contador, o assistente administrativo, a pessoa que só emite nota fiscal, né? Então, assim, cada um na sua casinha, vamos dizer, né? Dentro da Certo. sua competência, tá? Ok. Aí, o que tu faz? Tu cria os perfis, aí tu cadastra os funcionários e tu já pode, para te dar um acesso a ele, por que o perfil é a primeira coisa? Para que te dar acesso a ele, tu já tem que estar com o perfil cadastrado, né? Tu pode dar acesso a usuários terceiros, por exemplo. Tu quer dar acesso ao teu veterinário que te dá assistência na fazenda. Tu pode vir aqui criar um usuário para ele só acessar a parte de pecuária, entendeu? Para fazer os controles, né? Aqui, a gente tem no sistema também uma coisa bastante interessante, geralmente para quando o produtor rural mora fora, em outro estado, né? O módulo de suprimentos, que é o quê? Onde a gente faz as autorizações de compra. Ah, estragou uma bomba d'água do trator lá na fazenda. Aí o gerente da fazenda lá, ele entra com o usuário dele, ele vem aqui em solicitação e solicita a aquisição de uma cotação na compra de uma bomba d'água. Aí quando ele solicita aqui, essa solicitação vai cair na cotação. A pessoa que é responsável em cotar, ela vai encaminhar o sistema, ele vai escolher 3 fornecedores, aí a gente consegue configurar. Aí o produtor rural exige que no mínimo tenha 3 orçamentos para ele autorizar a compra, certo? Então, ele solicitou uma bomba d'água, lá na fazenda, essa bomba d'água cai aqui na cotação e ela aparece aqui nesse sininho aqui, ó, que tem uma cotação para ser autorizada, tá vendo? E aí, a pessoa responsável pela cotação, ela vai fazer a cotação do pedido. Como é que ela faz a cotação do pedido? Vou mostrar aqui, ó. Ela abre, ela escolhe quais são os fornecedores que ela quer mandar, que já estão cadastrados no sistema, e o sistema já manda automático, ó, no WhatsApp do vendedor da loja, cai no WhatsApp dele um formulário para ele preencher o valor do orçamento e já manda no e-mail da loja. Quando ele responder lá no formulário que ele recebeu no WhatsApp, ele não precisa mandar um PDF da loja com orçamento, nada. Ele vai responder no formulário do próprio programa nosso. Quando ele responder, o status muda para verdinho aqui, ó. Se o produtor rural colocou que é no mínimo 3, quando ele tiver 3 aqui, verde, o programa permite a pessoa responsável pela compra enviar para autorização. Entendeu? Entendi. Aí, por exemplo, aqui, ó, enviar para autorização. Quando ele enviar para autorização, isso aqui vai cair nesse outro menu para a pessoa que autoriza. Aí, quem é a pessoa que autoriza? Tu pode criar níveis de autorização. Ah, o gerente da fazenda pode comprar até R$ 5.000. Acima de R$ 5.000, somente o dono autoriza. Então, nem que o gerente queira, ele não consegue autorizar. E aí ele só recebe as que é para ele autorizar e o dono da fazenda recebe as que é para ele autorizar. O momento que o dono da fazenda autoriza a compra, essa solicitação vem para o menu de compras, né? E geralmente a pessoa do compras é a mesma que faz cotação. Aí a pessoa do compras, ela vem aqui, ó, e envia para o fornecedor, tá? Quando ela vai enviar para o fornecedor, vai no e-mail da. Aí o proprietário que autorizou, ele pode escolher. O sistema já traz para ele o orçamento mais barato, tá? Para ele escolher, mas ele pode escolher outro se ele quiser. Não, esse aqui a marca é melhor, a qualidade do produto é melhor. Na hora lá, ele pode escolher um produto mais caro se ele quiser para comprar. Quando ele autorizar de qual fornecedor ele quer comprar, cai aqui no compras para o responsável pela compra encaminhar no e-mail da loja, ó, enviar o pedido de compras e já manda no WhatsApp. Quando ele manda no WhatsApp, eu, por exemplo, aqui vou clicar aqui só para você. Deixa eu ver aqui, se aqui eu não estou com o meu WhatsApp aberto. Vamos ver aqui. Ó, vai estar. Aqui eu não estou conectado. Ele manda um link aqui, ó, já com autorização eletrônica em PDF, autorizando a emissão da nota e despacho do produto.
Ah, bacana. Tá? Aí, quando ele despacha o produto, cadê? Compras, né? Aí ele despachou o produto, esse processo vai para o recebimento, fica no recebimento. Aí a pessoa que solicitou vai confirmar, ela vai dar uma confirmação que já recebeu o produto, entendeu? A hora que ela confirmar que recebeu o produto na fazenda, essa nota já entrou lá no financeiro pela Cefaz automática, porque na hora que ele emitiu a nota, já vai na Cefaz, né? A hora que ele confirmou o pedido, que recebeu o produto, a pessoa responsável pelo financeiro já entra lá e já pode lançar no financeiro. Tudo automático, entendeu? Beleza. Bem bacana. Então, isso aqui tu consegue controlar a questão de aquisições, né? Isso aqui é um módulo muito usado assim para fazendas que têm produtores que moram em outros estados, né? Ou até mesmo quando tem muitas fazendas no grupo, né? Tá. Essa implantação, então, você falou que seria mais ou menos uns 5 encontros de 1 hora cada um. Faria tipo uma call assim, comigo Isso, aqui, com a é pessoa que, lá, e aí isso, você tentando, é isso? é que nem a gente está fazendo aqui, só que vai ser o quê? Tipo, vai ser a Giane que está aí com a gente que vai estar implantando, né? Então, por exemplo, no primeiro encontro, a Giane vai passar, vai apresentar todo esse módulo de cadastro para vocês, certo? Ou dividir em duas partes, vai depender do andamento, né? Cada caso é um caso, né? Aí, apresentou esse módulo, ela vai perguntar para vocês assim: quanto tempo vocês precisam para deixar esse módulo todo preenchido com o que a gente trabalhou aqui, que eu ensinei para vocês? Ah, a gente precisa de 10 dias, então nós vamos agendar nossa próxima reunião, tal dia, e aí a gente vai avançando, entendeu? A gente Ah, só avança conforme vocês vão cumprindo as tarefas da implantação, uhum. certo? Ok, E aí certo. as dúvidas depois do dia a dia, o sistema aqui, ó, a gente tem aqui aqui dentro do próprio software, ó, tem um botão do WhatsApp aqui, ó. Quando está fazendo um lançamento, teve uma dúvida, clicou aqui já cai no nosso suporte, tá? Ok, E aí já sempre vai ter horário comercial de segunda a sexta, sempre tem alguém para atender vocês lá para estar respondendo e tirando as dúvidas, né? Então a gente certo. faz essa implantação de 5 encontros e depois é dúvida do dia a dia, de lançamento, onde é que puxa um relatório. Não estou conseguindo fazer isso, que é normal, né, em implantação de software. Não, tranquilo. Agora, a questão de produção, de acompanhamento, de suprimento, como que funcionaria? Aí lá na fazenda, É, aí aqui, aí é no módulo. Tá. Deixa eu ver, então já apresentei esse aqui para vocês. O controle de estoque, né? Vocês podem. Tem a parte de estoque, vocês podem transferir estoque de armazém, transferir entre fazendas, né? Tu tem o controle do estoque todinho, tá? Aqui no financeiro, tu tem contas a pagar, contas a receber, movimento bancário, fluxo bancário, gestão de contratos, né? Aqui tem como fazer planejamento orçamentário anual, tá? Tu pode clicar aqui, ó, e tu quer fazer a projeção de despesas da fazenda para o próximo ano. O sistema aqui tu vai fazer conta, ele te traz todas as contas do plano de contas, né? E aí tu vai fazer a projeção do orçamento da fazenda para 2024. Aí tu vai fazer ele vai te trazer uma coluna aqui, é porque essa fazenda não tem, né? Mas ele vai te trazer uma coluna com o que tu gastou no ano anterior, tipo 2023, se tu já usasse o software. Quanto é que tu gastou e quanto é que tu teve em cada conta dessas? E aí tu já faz a projeção do teu orçamento para o próximo ano de despesa da fazenda. E aí, conforme tu vai realizando as despesas, depois a gente vai conseguir puxar o previsto e realizado, entendeu? entendi. E na questão do estoque, como que funcionaria? O estoque é assim, ó. De suprimentos, né? E do próprio gado. Funciona assim, ó. Quando tu compra um produto, que tu dá a entrada na nota fiscal, 100 sacos Lá é de só sal. gado, tá? Lá é só gado. Tu comprou 100 sacos de sal, aí com a hora que tu baixou a nota da Cefaz lá, que tu deu a entrada na nota, no financeiro, o sistema já lança o produto no estoque. Ok, Aí quando tu lançou esse produto no estoque, ele fica disponível para o vaqueiro usar aqui no manejo, ó. ok. Ele vem aqui em nutrição, e aí esse sal, ele vai estar disponível no armazém que tu colocou. Aí o vaqueiro vem aqui, bota a data que ele botou o sal no coxo, quem foi o vaqueiro que colocou, ele vem aqui, escolhe o armazém que está o sal, pode ter 4, 5 armazéns, quantos quiser, e aí vai aparecer os produtos aqui.
entendeu? Que está nesse armazém. Deixa eu ver aqui se... E aí apareceu o produto aqui, vai aparecer quanto que tem de estoque, e ele pode escolher até em 2 unidades de medida, né? Ele pode aplicar em quilo no coxo, ou ele pode aplicar um saco inteiro. O sistema, por que o sistema faz isso? Geralmente o produtor rural, ele compra, por exemplo, ele compra um galão de herbicida de 200 litros, né? Dá entrada no estoque um galão de 200 litros. Só que quando ele vai aplicar na lavoura, ele vai aplicar uma calda de 500 ml para 1.000 litros, né? Então, o sistema, ele permite, vou mostrar aqui na... Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar uma fazenda que tem é a mesma coisa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Enquanto isso, eu não sei se... Enquanto isso, vai informando aí. Eu consigo ver o custo, por exemplo, a gente produz lá só cria. Sim. Como é que eu consigo ver o custo de um bezerro? Pelo tamanho da fazenda, pelo gasto de sêmen, sal mineral, tudo isso. Essa ferramenta para ter o custo. O senhor vai vir aqui, ó, quando fechar o ano agrícola, o senhor vem aqui no financeiro, relatórios, e aí tem o relatório de custo de produção aqui, ó. Custo de produção anual e o acumulado e DRE, né? No custo de produção, ele vai lhe trazer aqui, você pode fazer para o regime de caixa ou competência e tirar o relatório sintético ou analítico, né? Então, custo de produção, sempre o senhor vai puxar dos últimos 12 meses, né? Pode ser ano fiscal ou ano agrícola, o senhor que escolhe, tá? E eu posso puxar de um centro de custo só ou de todos os centros de custo junto. Então, se eu quiser saber o custo só da cria, eu escolho o centro de custo só da cria e ele vai me trazer o relatório só da cria. Se eu botar da fazenda, então eu consigo apurar o resultado da fazenda como um todo e tirar o resultado da fazenda por centro de custo. Cria, recria, engorda, confinamento, do jeito que eu quiser. Aí ele me traz aqui, ó, meu custo foi 13 milhões de reais e aqui, tá vendo aqui, Nilma, que a gente trouxe no nível 3, né? Do plano de contas, né? E quanto que representou cada item, as despesas de manutenção de benfeitoria, representou quanto por cento do meu custo, né? Aí aqui ele traz o teu custo, o custeio, que é o custo operacional efetivo, tá? Aí, aqui ele inclui as depreciações e a retirada dos sócios, tá? E aí, aqui ele inclui o custo total, ele inclui a remuneração do capital. E aí ele vai ter da margem bruta, né? Que é quanto sobrou de margem bruta, que aqui que é a margem bruta? É o custeio menos a receita. Margem líquida é o quê? É custeio menos depreciação menos prolabore. E o lucro é o quê? É receita menos custeio, menos depreciação, menos prolabore e menos remuneração do capital. Remuneração do capital é o quê? Se eu tivesse com o valor que eu tenho investido na minha fazenda aplicado no mercado financeiro, estaria rendendo quanto por cento ao ano? 12% ao ano. Então, a gente coloca esse valor aqui para ver quanto que isso representa do custo de produção. E se a fazenda está remunerando mais que o mercado financeiro. Mas o produtor rural não ter lucro não quer dizer que é prejuízo. O importante para o produtor rural é ter margem líquida, né? Que aqui na margem líquida, ele está fazendo o quê? Ele está cobrindo todo o custeio da fazenda, está te cobrindo as depreciações e a prolabore retirada dos sócios. E ainda está tendo margem, né? Isso quer dizer o quê? Que a atividade produtiva dele não é das mais rentáveis, né? Mas não rende mais que o mercado financeiro, mas ele está tranquilo. O negócio dele é um negócio rentável. Ele não está tomando prejuízo, né? Porque, às vezes, quando o valor da terra é muito alto, em algumas regiões, se eu pego lá, eu tenho 50 milhões investido na fazenda, e eu aplico esse dinheiro no mercado financeiro aí, um exemplo, a 10% para nós fazer uma conta redonda, né? Então, estarei me dando 5 milhões por ano de rendimento. Quando eu coloco esse valor aqui na remuneração do capital, ó, essa fazenda aqui, ó, uma remuneração de capital de 1,5 milhão por ano. A minha atividade produtiva teria que estar rendendo isso para ele, ó.
Porque além dela cobrir, o mercado financeiro está dando isso aqui para ele, se ele tivesse com o dinheiro aplicado. E se nós olhar aqui, ó, ele está ainda tendo um lucro de 549 mil. Então, ele está tendo o que o mercado financeiro daria para ele, mais 549 mil reais de lucro ainda. Então, assim, a gente tem vários relatórios aqui, né? E aí, o que o senhor falou aí, a gente depois vai conseguir produzir 1.000 bezerros, um exemplo, né? Eu vou pegar o custo de produção da cria, eu venho aqui selecionar a cria, por exemplo, né? O centro de custo cria, e aí nós vamos dividir pelo número de bezerros produzidos, a gente vai achar o custo do bezerro. Certo. Tudo isso tem que estar muito bem amarrado no lançamento, né? Isso aí tu falou uma coisa importante, Lima. O software, ele só reflete aquilo que for lançado nele, né? Hã? É óbvio, né? Se tiver informação lançada errada lá, a gente não consegue ir, né? Tá, e como que controla o rebanho? Aí o rebanho controla aqui, ó. Por exemplo, vamos vai implantar o sistema. Primeiro passo, tu vai vir aqui no módulo pecuária, né? Vamos aqui, ó. Tu vem no módulo pecuária e tu vem aqui em rebanho inicial. Nós vamos pegar o rebanho da fazenda e vamos cadastrar no sistema. Todos os animais, certo? Como é que a gente faz isso, Daniel? Tu pode cadastrar animal por animal, né? Tu vai botar aqui a categoria animal, data de entrada, peso do animal, o número de identificação do brinco dele. Ou a gente pode, se tu já tem esse gado controlado em planilha, tu pode vir aqui no sistema, ó, e aí tu baixa essa planilha aqui, e aí tu pega os dados da tua planilha que tu tem aí do gado, e aí tu coloca nessa planilha aqui, e aí tu vai importar o gado todo de uma vez para dentro do sistema, já distribuído por categoria, entendeu? Entendi. Provavelmente vocês devem ter alguma planilha aí de controle do rebanho. Tem, mas não com essa precisão, assim, com o número do brinco, esses detalhes não tem. Tá, porque aí aqui, ó... É possível ser feito, tranquilo. Tranquilo não, mas é possível. Então, assim, aí tu vai classificar, pode botar 2.000, 3.000 cabeças aqui nessa planilha e subir tudo de uma vez só. Fica mais fácil, né? Do que tu lançar animal por animal, né? Uhum. Tá? Aí depois que tu subiu os animais, o que tu vai fazer? O próximo passo, aqui tem uma ordem lógica, ó, tá vendo? Tu cadastrou o rebanho. Aí quando tu cadastrou o rebanho, tu vai criar os lotes de animais. O que é criar lote de animal? Eu venho aqui, eu vou escolher uma categoria de animais e eu vou criar. Porque lá na fazenda, assim, tu tem 1.000 vacas, mas essas 1.000 vacas estão distribuídas em 10 lotes de 100 vacas, por exemplo, né? Então, tu vai vir aqui, tu vai dizer assim, eu vou pegar as fêmeas de 36 meses, certo? E eu vou criar um lote. O lote 01 de vaca parida, por exemplo, certo? Aí eu vou dar nome nesse lote. Quando eu clicar aqui, ó, vai aparecer todas as vacas dessa categoria que eu cadastrei lá no sistema, certo? Aí eu vou pegando e vou adicionando ela aqui, vou formando o lote. Entendeu? Uhum. Quando eu vou colocando esses animais aqui, eles ficam indisponíveis para ser utilizados em outro lote, porque ele já faz parte desse lote. Vou adicionando. Aí o sistema vai montar para mim aqui, ó, esse lote está com 5 animais, tem 2.200 kg de peso vivo, o peso médio do lote, quantas unidades animais e quantas unidades animais média tem o lote. Aí depois que eu salvar esse lote aqui, eu crio o lote, aí eu vou criar todos os lotes. Vou dividir do jeito que está nos pastos lá na fazenda, certo? Depois que eu criei esses lotes por categoria, eu vou pegar e vou criar os módulos de pastejo. O que é criar um módulo de pastejo? Por exemplo, lá na fazenda, vocês têm 150 vacas que ela roda, fica uma semana em cada piquete, rodando. Aí vocês vêm aqui, ó, vocês vêm aqui em criar módulo de pastejo, e vocês clicam na área aqui, ó, eu vou montar um módulo. Eu clico aqui nessa área, clico nessa e clico nessa. Aí o sistema junta as 3 áreas e já me dá o tamanho da área, né? E aí eu salvo. Depois eu vou vir aqui, né, no cadastro, vou pegar aquele lote que eu criei e vou adicionar dentro do módulo. A partir do momento que eu fiz isso, aí quando o vaqueiro vai lá botar sal naquele pasto, para aquele lote, a gente vai conseguir saber consumo de sal mineral daquele lote de animal, entendeu? Tudo que foi feito naquele lote,
o adubo que foi aplicado naquele pasto, consegue fazer todo esse controle. Aí tu pode colocar o lote num módulo, que seria tu juntar 4, 5 pastos que tu já tem lá, mas que tu deixa o vaqueiro vai lá, fica uma semana nesse, na outra semana passa para o outro, mas ele fica rodando, né? Ou senão, tu vai botar um lote num pasto extensivo que o gado não sai de lá, fica o tempo todo. Tu pode ter as duas opções, né? Aí tu vai cadastrar os coxos, numerar os coxos da fazenda, e aí tu vai, cada vez que ele vai botar o sal, ele vai naquele pasto, aquele coxo está dentro daquele pasto, e depois a gente consegue saber o que foi servido por coxo também. Certo? Certo. Assim, o sistema ele tem muita... Tu pode fazer muito controle. Não tem necessidade de tu fazer tudo aquilo que o sistema oferece, tá? Sim. Tu faz conforme a tua necessidade, né? E assim, eu penso assim, o processo de gestão da fazenda, ele é uma evolução, né? Ele é conforme a gente vai... Cada ano que passa, tu vai aperfeiçoando, vai botando mais controle, né? Às vezes tu começa num nível mais básico, controlando financeiro, controlando, depois tu vai apertando e ajustando mais o modelo, né? Exatamente, Aí o outro módulo aqui, pessoal, é a parte de transferência, ó. Tu pega, ó, tu pode pegar aqui, vem aqui, eu quero transferir um animal de lote. Aí tu escolhe o lote, né? Transferência, né? De onde é que tu quer tirar. E aí tu pega o animal, bota o número do animal aqui, filtra, ele vai aparecer e tu transfere ele do lote. Vocês têm esse animal aqui? Não tem. Aí, ó, tu tira... A transferência, ela serve, por exemplo, quando é bezerro, vira novilha, quando é novilha, vira vaca. isso. Usa isso aí. Isso aí tu pode se fazer manual ao sistema. Ele faz essa evolução automática se tu programar ele aqui, entendeu? Da evolução do rebanho. Ah, tá bom. Mas também tu pode fazer manual, dessa maneira que tu falou aqui, ó. Tu tira de um lote, né? Aí a transferência de categoria animal, esse que tu falou aí, né? Tu tira da categoria de bezerro e passa para... Tu tira dessa categoria, né, de 36 e passa para de 24, né? Se tu botar aqui, ó, evolução do rebanho, tá vendo aqui que tá bloqueado aqui? Porque ele botou para o sistema fazer automático para ele. Então o sistema faz automático. Se ele botar que ele quer fazer manual, aí isso aqui, esse módulo habilita e ele faz a transferência manual de categoria. Tá? Aí, ó, tu pode transferir animal de lote, tu pode transferir o lote de um módulo de pasto, tu pode transferir o lote de uma área de pasto, né? Tu pode transferir um lote de fazenda, tu tira um lote de uma fazenda e manda para outra fazenda, tá? E aí o sistema, quando tu tira dessa fazenda, ele cai lá no curral da outra fazenda e fica esperando até tu dar um encaminhamento para o lote, entendeu? A mesma coisa tu faz com a transferência de animal, tu pode tirar só um animal e mandar para outra fazenda. Aqui na movimentação é onde tu faz a venda de animais, compra de animais, registro de nascimento, registro de morte, perda de animais. E aqui é onde tu vai fazer o processamento, que a gente chama, é o curral. Sempre quando tu for fazer um manejo num lote, tu vai enviar para o processamento. Aí ele cai como se fosse dentro do curral. Aí lá no curral tu vai dizer, o vaca número tal, aí vacinei para brucelose, pesei, tu registra tudo de uma vez só o que tu fez naquele animal, entendeu? Entendi. Tu pode pesar, tu pode vacinar, tu pode vermifugar, e tu pode trocar ele de lote, mudar de pasto, tudo aqui nesse processo aqui de processamento. Tu envia o lote de gado para cá, e aí tu passa o gado no curral e vai apartando animais. O mesmo processo do curral lá de apartação tu faz aqui dentro. A pessoa sentada no curral com o computador e fazendo. Legal. Muito interessante o programa. Tá? Uma ideia de custos aí já. E custos? Tem custos aí, não? Tem custo ou é gratuito? Eu vi vários softwares aí que eu entrei na internet falando que é tudo gratuito. Eles falam que é gratuito. Eles falam que é gratuito só para pescar o cliente, que nem diz o outro, né? Então, o software, ele tem assim, o preço dele depende de alguns dados, né? Então, assim, tamanho total do rebanho, né? Tamanho de área de plantio. No caso de vocês, qual seria o tamanho do rebanho total? Total, 1.800, 2.000 cabeças. 2.000 cabeças? Até 2.000. Então, nesse tamanho de rebanho aí,
ficaria R$ 790 para vocês poderem... Oi? Para implantar o sistema. Mensal. Oi? Não, 790 é o custo mensal, isso? É, custo mensal. A gente não cobra implantação. Tá? Você só paga o mensal. Como é que funciona? Daniel, a gente quer fechar contigo. Eu vou cadastrar vocês aqui, a gente vai gerar o primeiro boleto, o vencimento é todo dia 5, vocês pagam e a assinatura começa a valer. A implantação ela é online e a gente não cobra. Agora, se for querer implantação presencial na fazenda, aí a gente cobra. Tá? Esse custo que você está passando agora, se aumentar o rebanho, aumenta o custo, diminui o custo, diminui o valor? Não, isso aí o senhor vai assinar agora por 790, daqui diminui, nunca diminui, né? Ele não baixa. Ele vai manter. Aí o senhor aumentei meu rebanho para 5.000. Aí a gente vai fazer um ajuste, mas aumentei para 500 cabeças, a gente não vai fazer ajuste. Até mesmo porque eu não vou estar entrando na sua fazenda, não tem comentário para saber se aumentou ou não aumentou, né? O senhor vai fechar com a gente nesse rebanho que o senhor tem agora. E aí, quando for renovar lá na frente, que queira renovar, se aumentou, aí vai ser assim, todo ano é 790. Aí todo ano vai ter o ajuste normal de inflação, né? A gente usa a taxa Selic, né, para fazer reajuste aí sofre um reajuste anual, né? Aí o contrato... Então, se for presencial, qual que seria o custo? Aí presencial vai ter que ir um técnico nosso lá na fazenda, vai ter quilômetro rodado. A gente não vai cobrar a diária da pessoa lá na fazenda, a gente vai cobrar quilômetro rodado, hospedagem e alimentação do funcionário que vai lá. Ele vai sair de Palmas. Ele vai sair de Palmas. Mas eu acho assim, a gente pode fazer, às vezes, começa a parte... o primeiro, eu acho que a gente tem que... Como é que funciona o processo? A gente implanta o financeiro todinho, bota para rodar, para depois fazer a parte do controle do rebanho. Certo. Entendeu? A gente bota o financeiro todinho para rodar, controle de estoque, e aí depois vai para a parte do rebanho. Aí lá na fazenda a gente tem que ver como é que é o nível de, vamos dizer assim, de conhecimento de informática da pessoa que vai operar lá dentro, né? Uhum. Certo. O Mourão falou que era 600 o mensal, aumentou já? Não, a gente depende do tamanho do rebanho, né? Ah, é? Uma fazenda até 1.000 cabeças é 490. Acima de 1.000 a 2.000 é 790. Certo. Bom, mais alguma dúvida? Não. Mais alguma coisa? Não. Nós vamos bater um papo aqui, Zé Daniel, e aí eu volto a chamar vocês e a gente marca uma nova data, né? E Certo. vamos alinhar certinho, ver essa questão lá de quem vai fazer essa parte de informática, se vai ser presencial, se vai ser online, e eu te chamo. Pode ser? Tá. Aí, assim, Nilma, Daniel, vamos fazer, beleza. A gente começa com o online, né? A linha com todo mundo, aí dependendo da necessidade que a gente vê, se o pessoal realmente precisar lá na fazenda, aí a gente vai lá, entendeu? Uhum. Senão, às vezes, a pessoa consegue sem ir, só participando de reunião, né? Por exemplo, a gente implantou no Fazendão lá, são 12 fazendas, e a gente não foi nenhuma fazenda. Eu fiquei no escritório central ali no Cariri, e dali eu passei um tempo com eles lá, e os gerentes da fazenda foi tudo online que a gente fez, os que estavam as fazendas mais longe, né? Eu acho que consegue tranquilo, entendeu? Porque assim, a operação da pessoa, o vaqueiro, ele só vai ter uma função, clicar ali, aplicar, botar o sal no coxo, apontar o bezerro que nasceu, né? O mais complexo é financeiro, controle de estoque, ele vai fazer um controle de abastecimento de uma máquina, né? Então, assim, o sistema permite controlar, vai abastecer a máquina, ele vai botar o orímetro da máquina lá, quantos litros de óleo ele botou no tanque, e aí depois vai gerar um relatório do custo daquela hora daquela máquina lá na frente. A gente consegue, até nem falei para vocês, ó, a gente consegue controlar relatório individual de máquinas, trator, quanto que ele consumiu de óleo diesel, quantas horas ele trabalhou durante o ano, qual foi a manutenção desse trator, quanto de peça ele consumiu, vai conseguir gerar um relatório de cada máquina da fazenda, quilômetro rodado da caminhonete, manutenção da caminhonete, faz tudo nessa parte. Certo, perfeito. Ótimo, tá ótimo. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar apresentando para vocês.
Ok. Tá certo. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada, Tá meninas. bom? Obrigado. Em breve. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, tchau. Já estão me chamando aqui. Tá. Tchau. Tchau, tchau, Daniel.